Nos últimos meses, a ciência se tornou uma grande discussão entre nós brasileiros, algumas pessoas celebrando as descobertas da ciência, outras condenando a ciência, dizendo que a ciência muda de opinião toda hora, que a ciência não é confiável. Então, eu gostaria de explorar um pouquinho aqui sobre como que os cientistas realizam estudos, como, por exemplo, o estudo da vacina ou de medicamentos, estudos aí na área da medicina, psicologia, marketing. Geralmente, esses estudos, eles aplicam uma metodologia chamada experimentação científica, né? Onde você tem um grupo de controle, então um grupo de pessoas recebe o medicamento ou a vacina ou a intervenção que for necessária para descobrir um comportamento humano ou uma escolha de compra, por exemplo, e um outro grupo recebe um placebo, por exemplo, vamos falar, né, no estudo de medicina ou no estudo de vacina. Além disso, nós temos também, então esses são os grupos experimentais que são chamados, ok? Depois nós temos um grupo de controle, que são pessoas que não recebem nenhum tipo de tratamento. E para que o grupo de controle serve? O grupo de controle serve para saber se foi a intervenção realmente que causou uma melhoria ou um comportamento diferente da pessoa, ou se foi um mero acaso. Então, quando você compara o grupo experimental com o grupo de controle, você consegue saber se existe uma diferença estatisticamente significativa entre o comportamento dos dois grupos. Então você vai falar, puxa, olha, realmente esta intervenção, essa vacina, esse medicamento, seja o que for, causou realmente um comportamento desta forma para esse grupo em relação ao grupo de controle que não recebeu nenhum tratamento. Então, essa é a metodologia usada para saber se foi realmente a intervenção ou se aquele resultado é fruto do acaso, da sorte. Maravilha? Muito bem. Além disso, pessoal, existem outros trunfos aqui que são importantes da ciência. Primeiro deles é a aleatoriedade. Dentro de um grupo experimental, eu tenho que colocar as pessoas lá dentro desse grupo de forma aleatória. Para quê? Para que eu tenha a mesma chance, né, dentro dos grupos de ter pessoas lá de raças diferentes, idades diferentes, saúde diferente, crenças diferentes, para que eu consiga analisar grupos que são bem distintos para saber que é a intervenção que causou o comportamento, né, ou uma melhoria no seu sistema imunológico, né, ou se de repente foi porque só nesse tipo de pessoa aqui que funciona. Então, quando eu coloco um grupo aleatório, né, essas diferenças de raça, cultura, idade, saúde, elas se normalizam, né? Elas se tornam iguais, né, para ambos os grupos. Então, a aleatoriedade é importante, pessoal. Por quê? Porque senão fica na experiência pessoal, né? Nós vemos, por exemplo, o nosso presidente falando, eu tomei cloroquina e nada aconteceu comigo. Ok, mas o presidente é uma pessoa só, né? A ciência nunca pode assumir que algo é verdadeiro estudando uma pessoa só, porque do mesmo jeito que tem gente que toma cloroquina e não acontece nada, tem gente que tem problemas de saúde gravíssimos, tem gente que fuma e não acontece nada, tem gente que toma refrigerante a vida inteira e não acontece nada, só que, aí que a gente tem que se perguntar, essas pessoas são a regra ou essas pessoas são a exceção? Então, esse é o cuidado que a ciência tem quando a gente fala de aleatoriedade. Por quê? Porque eu não posso confiar que um estudo com uma amostra pequena ou com uma pessoa só reflita aquilo que é verdadeiro. Então nós temos que tomar cuidado. Mas eu sempre fiz tal coisa, nunca aconteceu nada comigo. Você é uma pessoa só, né? A ciência nunca pode se dar o luxo de falar que certa coisa funciona estudando um caso só, uma empresa só, uma pessoa só. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Segundo trunfo da ciência, replicação. Um estudo científico tem que ter um design que permita com que outros cientistas em outros países, outros tempos, possam replicar aquele estudo, e só com grande replicação é que algo se torna confiável. Vários laboratórios diferentes, cientistas diferentes, pessoas diferentes, raças diferentes, seja o que for, né, essa replicação traz a robustez que a ciência precisa para falar, puxa, olha, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. E outra questão aqui importante é também a publicação do estudo. Por incrível que pareça, pessoal, existe ciência mal feita. Existem journals, né, ou revistas científicas, que o pessoal chama aqui no Brasil, que são de
péssima qualidade. Então não é porque foi publicado num journal que é confiável. Por quê? Porque existem journals que dentro do ranking são horríveis. Então nós temos que tomar cuidado com a qualidade da publicação. Existem journals como Science, New England Journal of Medicine, que são Nature, que são muito renomados dentro da área de medicina, dentro da área de psicologia. Então esses journals são extremamente confiáveis dentro de um journal para a gente saber, para as pessoas saberem. Então se eu vou lá, se eu sou um cientista e submeto meu artigo científico lá para esse journal, ele vai ser avaliado por vários outros cientistas que vão analisar todas as questões do meu estudo, a estatística, quais são as citações, se tem lógica ou não tem, se a amostra está suficiente. E aí, quando eles aprovarem, é que o journal o artigo é publicado. Então, além disso, o meu artigo passa pelo crivo de vários outros cientistas também, para que eles publiquem ou não, porque publicar algo que é perigoso é complicadíssimo, Então, vejam só quantas questões importantes. Então, quando a gente fala de mudar de opinião, de publicar algo perigoso, geralmente as pessoas falam da ciência, mas a ciência muda de opinião toda hora. E geralmente as pessoas usam o estudo do ovo para falar sobre isso, que o ovo faz bem, o ovo faz mal, Muito bem. Será que a ciência muda de opinião toda hora mesmo? Ou será que ela adiciona novos conhecimentos, Então, dentro de estudos científicos, existe mais adição, muito mais adição de conhecimento, particularidades de um conhecimento, do que uma mudança completa, tá? Para as pessoas que não sabem, então vamos esclarecer a questão do ovo aqui. O estudo que foi feito sobre o colesterol, livrando o açúcar, por exemplo, foi publicado lá na década de 50, que trouxe lá a pirâmide alimentar, que hoje é a base para grande parte das pessoas da dieta. E alguns anos depois, os cientistas descobriram que o cientista que publicou esse artigo tinha sido pago pela indústria do açúcar para publicar descobertas que condenassem o colesterol e livrassem o açúcar. Então ele fez um estudo em inúmeros países e só pegou aqueles que mostraram uma correlação entre consumo de colesterol e doença cardíaca. Só que, nessa época, os journals eles não estavam muito atentos à questão de que poderiam existir conflitos de interesse dos cientistas, sendo pagos por indústrias, por exemplo, e esse artigo, inclusive, se você procurar ele, você não vai achar. Por quê? Porque ele foi retirado, ele foi publicado no New England Journal of Medicine, ele foi retirado. Então, geralmente, quando os cientistas posteriormente descobrem um conflito de interesses, eles retiram. Hoje em dia existe uma segurança maior, porque todo journal pede para o cientista dizer da onde que veio, da onde que ele tirou o dinheiro para publicar aquele estudo, para custear aquele estudo. Então hoje existe uma redução muito grande dessa questão de conflitos de interesse, mas ainda, infelizmente, acontece. Então tem que tomar cuidado, mas hoje nós já sabemos que publicaram alguma coisa e depois foi descoberto um conflito de interesse, retirado, e as pessoas geralmente perdem as suas licenças médicas, seja o que for, por publicar algo com conflito de interesse. Foi assim, inclusive, também com o estudo que gerou lá aquela confusão sobre vacina causar autismo ou não. Foi foi publicado num journal de renome e posteriormente o journal descobriu que o cientista tinha um acordo com um escritório da advocacia que iria processar os laboratórios que fabricaram a vacina para tentar ganhar um dinheiro. Autismo e vacinação de rubéola, que foi essa causa aí, elas acontecem, os sintomas começam a acontecer mais ou menos na mesma idade, que a criança vai tomar a vacina. Então existe uma correlação ilusória, é o que os cientistas chamam, entre a vacina e o autismo. Então olha só quanta coisa interessante, pessoal. Tem um filósofo chamado George Santayana que diz uma frase bastante importante: aqueles que não lembrarem do passado estão condenados a repeti-lo. Será que nós, por causa da nossa ignorância científica, estamos condenados a repetir o passado mais uma vez, daqui a pouco, lá na frente? De novo, vamos
desconfiar da ciência, achar sempre que tem uma teoria da conspiração, algum outro interesse, né? Ou será que nós vamos confiar mais na ciência, aplicar ela no nosso dia a dia, celebrar a ciência no nosso dia a dia, porque a ciência trouxe coisas fenomenais para a gente que a gente não tem a mínima ideia. Então, vamos repetir o passado mais uma vez, ou será que a partir de agora a gente tem que aprender que a ciência é uma ferramenta extremamente confiável, é a ferramenta mais robusta que existe para a gente tomar decisões? Ela não é perfeita, obviamente, porque ela é feita pelo ser humano, mas ela é extremamente confiável. Ou será que então nós vamos olhar para esse futuro, né, lembrar do que a ciência nos ensinou para a gente não repetir os nossos erros do passado? Espero que você tenha gostado do vídeo. Encaminhe para aquelas pessoas que precisam ouvir um pouquinho sobre essa mensagem. Um grande abraço e até a próxima.